Olá pessoal, sejam muito bem-vindas para mais uma aula aqui da nossa comunidade. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Então a ideia aqui é trazer para vocês algumas técnicas de planejamento natural que a gente faz, só que eu vou explicar cada uma dessas fases para que vocês entendam e comecem a aplicar por aí. Bom, resumindo, um planejamento ele está baseado de você ter clareza com o objetivo que você quer alcançar e você definir ali quais são os próximos passos dessa trajetória para você chegar ali onde você quer. Um bom planejamento vai fazer você chegar muito mais rápido ali no seu objetivo. A ideia aqui é compartilhar com vocês um tipo de planejamento que vai gerar o máximo de valor com o mínimo de esforço. Então a gente não quer aqueles planejamentos demorados, onde você perde horas e horas ali fazendo todo o processo, que quando você vai consultar é algo difícil de enxergar, de verificar ali onde é que tá. Não é isso que a gente quer, não é um super planejamento de um super projeto, não. A gente quer algo prático. Então, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz no dia a dia esse planejamento, meio que naturalmente, e aí vocês vão entender melhor como funcionaria quando a gente quer ali alcançar algumas metas. Bom, primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente planeja o tempo todo, mesmo que inconscientemente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês identificarem aí alguns passos. Aqui a gente meio que divide em 5 passos, né? 5 fases aí de planejamento, mas a gente faz isso no dia a dia sem perceber. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da gente sair para jantar. Vamos sair para jantar para um restaurante. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é qual é o propósito, né? O propósito é o quê? Comemorar uma data especial? Propósito é, tô com fome, propósito é, tô com vontade de comer aquela comida específica. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é por que a gente vai sair, né? Qual que é o objetivo final dessa saída de ir comer em um restaurante? Depois a gente acaba analisando ali os nossos princípios, então qual que é o valor da comida que eu quero comer, qual que é a qualidade da comida, como é que eu quero o atendimento, eu vou no barzinho da esquina ou eu vou num restaurante chique no shopping? Você começa ali então a identificar quais são os seus princípios para aquele objetivo. Depois a gente vem para a parte da visualização dos resultados, que é uma parte super importante também, que a gente começa a se visualizar naquele ambiente. Então, sei lá, às vezes a sua vontade é realmente ir para um barzinho, comer uma porção, tomar uma cerveja, e aí você começa a imaginar aquele ambiente físico. Então, nessa fase a gente já começa a colocar ali essa visualização dos resultados. Depois, automaticamente, a gente acaba fazendo um brainstorming. O que seria um brainstorming? Seriam várias perguntas ali, ou ideias, né, que a gente começa a colocar. Então, será que o restaurante vai estar aberto? Será que vai estar cheio? Será que a comida vai ser boa? Será que vai demorar muito para ser atendida? Então, tudo isso faz parte do brainstorming que a gente faz automaticamente nesse processo. E aí, de forma automática, também a gente começa a organizar, né, esse brainstorm, essas ideias. Então, na parte da organização, meio que automaticamente, bom, eu preciso ligar para ver se o restaurante vai estar aberto. E aí, meio que eu já crio ali uma sequência lógica do que eu preciso fazer e já defino a minha próxima ação também, que seria ligar para o restaurante para ver se ele está aberto. Então percebe como a gente faz tudo isso, né? A gente segue aí essas fases de maneira muito automática na nossa cabeça. E a gente não deveria complicar tanto assim os projetos e metas, né? Objetivos maiores. A gente deveria exatamente fazer da mesma forma. Então, quero montar um negócio, vai ser essa sequência que eu vou seguir. Eu quero fazer uma viagem, é essa sequência que eu vou seguir. Então, se a gente pega o básico ali do que a gente faz no dia a dia e aplica, mesmo que em projetos um pouco mais complexos, vai dar certo também e muitas vezes melhor do que dificultar ali tudo isso. Então, a primeira fase aqui do nosso planejamento é o propósito, né? É o porquê, gente. É muito importante a gente saber por que a gente quer fazer algo. Como é que definir o propósito aqui pode me ajudar com as minhas metas e com os meus objetivos? Bom, primeiramente ele te ajuda com a definição de sucesso. O que significa isso? Todo mundo quer vencer algo na vida, né? E se você não tá claro ali do resultado, do que você quer atingir ou qual é o seu propósito, você não tem nenhum jogo para vencer. Então meio que isso perde a graça para nós. Então é importante a gente saber onde a gente vai chegar ali, o que a gente quer alcançar. O propósito também te ajuda a definir ali alguns critérios de decisão que você precisa tomar no meio do caminho. Então, por exemplo, será que eu preciso contratar alguém para me ajudar? Será que eu preciso delegar essa ação para outra pessoa? Então, tudo isso também vai estar totalmente relacionado ali com o meu objetivo final. Então, você precisa ter muito claro esse propósito para saber ali quanto você está disposto a gastar, quanto tempo você está disposto a investir. Então, todos esses pontos estão interligados.
Gente, lembre-se de uma coisa, se não há uma razão para fazer algo, você não vai ter vontade de fazer aquela coisa. Então a motivação, ela também está totalmente ligada com o seu propósito, tá? Muitas pessoas fazem coisas aí que se você para perguntar o porquê, ela não sabe te dizer. Isso faz com que muitas pessoas desistam no meio do processo, então você precisa entender realmente o porquê. Além de tudo isso que eu falei, definir o propósito também vai te ajudar a aumentar o seu foco, né? Te manter ali focada naquela ação, sabendo do seu objetivo e a expandir as suas alternativas. O que isso significa? Vamos supor que na minha próxima viagem eu vou fazer uma viagem de férias com a minha família. E aí, qual que é o propósito dessa viagem? É eu me conectar mais com a natureza? É eu curtir mais a minha família? É eu explorar uma cidade nova? Qual que é o propósito? Dependendo do propósito, você consegue abrir ali para outras opções. Então vamos supor que o propósito é você se conectar mais com a sua família, né? Ficar mais em contato ali com as pessoas que você ama e que às vezes no dia a dia você acaba cada um para um lado e não se conecta tanto. Então você vai abrir ali alternativas focando sempre nesse propósito, talvez uma atividade, talvez um hotel, fazenda. Então você vai buscar, né, por alternativas que estejam relacionadas ao seu propósito. Não adianta nada o objetivo da sua viagem ser você se conectar com a sua família e você ir, sei lá, para um hostel onde tem festa todo dia. Enfim, você não vai alcançar ali o seu objetivo. O foco não vai estar no seu objetivo. Então é muito importante a gente ter isso muito claro antes de definir qualquer meta e qualquer caminho que a gente vai seguir. Importante também, o nosso propósito ele precisa ser muito claro e específico, tá? Por quê? Vamos supor que eu defino aqui que, sei lá, que a minha meta para minha empresa é ter uma boa equipe. Tá, mas o que é uma boa equipe? Uma boa equipe são pessoas que estão ali dispostas, motivadas, que têm um bom relacionamento entre elas. Uma boa equipe é uma equipe que consegue ter um orçamento baixo para mim, que consegue pensar mais na parte do dinheiro, na parte financeira. Existem vários ramos ali de definição de boa equipe, então é importante que você tenha esse propósito muito, muito claro na sua cabeça. Depois a gente vem para a parte de princípios, então. Que tipo de comportamento pode prejudicar, então, o que eu estou fazendo e como eu posso evitar esse tipo de comportamento? Então, por exemplo, você tem ali uma meta, né? E aí você precisa definir quais são os princípios. Por exemplo, eu não posso passar desse orçamento. Eu preciso estar bem comigo mesma durante todo esse processo. Eu não posso me distanciar da minha família durante esse processo. Eu não posso passar por cima de ninguém. Você vai definir ali quais são os seus princípios durante o processo para alcançar a sua meta. Tendo isso claro, qualquer coisa que saia fora desses princípios, você já vai perceber que você precisa modificar ali alguma coisa. Então é importante também a gente ter essa parte de princípios alinhada com o nosso propósito. Depois a gente precisa visualizar esse resultado, esse propósito, esse objetivo. Então tenha uma visão muito clara de como que é, né? Como vai ser quando você alcançar essa meta. Isso sempre num cenário que foi bem sucedido, né? Que você realmente chegou ali e conseguiu o que você queria. Então como você se sente naquele momento? Qual que é aquela satisfação que você tem de prazer de ter cumprido ali todos os processos e chegar naquele seu objetivo? Para vocês terem uma ideia, até a nossa fisiologia, ela reage a uma imagem mental ali que parece real. Então é muito importante a gente visualizar, tá? Existem várias outras ferramentas aí de visualização, vocês devem conhecer, mapa dos sonhos, moral dos sonhos, tudo isso está totalmente ligada a essa parte do nosso cérebro. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, tem uma frase aqui que eu trouxe para vocês, eu vou até ler para ler direitinho. Algo extraordinário acontece na sua mente quando você cria e mantém um foco em uma imagem nítida do que você deseja. O foco mental, ele influencia diretamente como a gente percebe aquela situação e como a gente reage àquela situação. Quando você se concentra em alguma coisa, o nosso cérebro ele se programa ali para focar naquilo, tá? Se vocês quiserem fazer um teste por aí, eu fiz aqui enquanto eu tava preparando a aula e foi absurdo. Vou até contar para vocês. Quando eu tava preparando a aula, eu vi lá que o teste era você, por exemplo, pensar na cor vermelha e olhar ao seu redor, ver se você enxerga algo da cor vermelha. E aí eu fiz isso, comecei a pensar e procurar olhando e, gente, eu enxerguei. Tem o meu gravador aqui, um pontinho que tem aqui, ó, que é vermelho, onde está colocado o fio. Então é algo que eu nunca repararia, mas quando eu tava procurando pela cor vermelha, eu reparei. E aí eu fiquei impressionada. Mas no dia a dia isso acontece mesmo. Então quando você vai buscar algo no armário, algo no guarda-roupa e lembra da peça, lembra do foco, é muito mais fácil de você encontrar do que quando você está olhando alguma outra coisa, tá? O seu cérebro ele vai tentar buscar ali aquela imagem que você está criando ali na sua cabeça.
Quando você dá uma meta clara, então, para o seu sistema automático de orientação, ele vai levá-la até essa meta de uma maneira muito melhor do que você poderia imaginar conscientemente. Então, a nossa mente inconsciente vai trabalhar para você alcançar ali e atingir aquela meta. Então, basicamente, você fornece ali o objetivo ao pensar nos resultados finais e o seu mecanismo automático, então, oferece aí formas para você alcançar esse objetivo. E aqui ainda focando nos resultados, claro, você não sabe que você sabe fazer algo até você precisar fazer ou se ver fazendo aquela situação, tá? Na vida a gente tem várias experiências aí e sempre a primeira experiência de fazer algo que você nunca fez é muito mais difícil e desafiador ali pra gente entender do que algo que você já fez. Então, por exemplo, quando eu decidi morar em outro país a primeira vez, eu tinha vários medos, várias inseguranças, então tudo isso fez parte dessa primeira experiência. Depois que eu vivi essa primeira experiência, eu virei a chavinha ali e aí eu já não tinha mais medo de viajar sozinha, de morar em outros países. Isso me abriu ali uma porta que já não era um empecilho para mim, né? Eu quebrei aquela barreira e aquela barreira ficou fácil. Então, como eu já tinha essas experiências, isso facilitou para que eu vivesse outras experiências. Aquilo era uma situação para mim já conhecida, eu já sabia como lidar com aquilo. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Por isso que é interessante a gente visualizar algo, se imaginar fazendo, estar naquela situação, para que o nosso cérebro entenda que a gente já conhece aquilo, aquele sentimento, aquela sensação. Então é importante a gente viver isso e a gente meio que forçar isso no início para o nosso cérebro, para ele entender que a gente sabe onde a gente quer chegar, que a gente sabe o que a gente vai sentir, que a gente sabe como vai estar nossa vida naquele momento, para que ele entenda que o trajeto aí seja mais fácil. E aí a gente entra na fase de brainstorming, então, que a gente tem as ideias ali. Eu trouxe uma frase aqui também, ó. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias. Então não adianta você focar em apenas uma ideia. Se você tem só uma ideia, ela é ruim. A gente precisa ter muitas ideias. A gente já faz isso naturalmente, que nem eu citei ali o exemplo do restaurante, mas o que a gente precisa começar a fazer para alguns projetos assim maiores é colocar no papel esse brainstorming. Então é jogar ali todas as nossas ideias mesmo, né? Tudo que vem na nossa cabeça. No dia a dia, muitas vezes você precisa, sei lá, conversar com a sua chefe, conversar com um professor, conversar com uma amiga sobre um assunto e meio que você vai fazendo um brainstorm ali na sua cabeça. Você vai falando, eu vou falar isso, e aí se ela falar isso, eu vou falar isso, se ela falar isso, eu vou falar isso. Então a gente já vai se preparando. Só que fica tudo aqui na nossa mente. Então a ideia de um planejamento para uma meta um pouquinho mais complexa é a gente passar para o papel ou para um aplicativo. Bom, existem algumas técnicas mais visuais ali para a gente fazer um brainstorm, como por exemplo um mapa mental. Na seção de ferramentas aqui da comunidade vai ter uma aula para vocês mostrando uma ferramenta ali que eu uso para a criação de mapas mentais e que vocês podem usar também. Lembrando que o mapa mental ele pode ser feito nessas ferramentas ou até mesmo no papel, sem problema nenhum. O mapa mental ele basicamente coloca a ideia central ali, a ideia principal no centro e a partir disso a gente vai puxando outras ideias que estão associadas, tá? Então fica de uma forma muito mais visual. E quando a gente para escrever essas ideias, meio que o nosso cérebro vai dando mais ideias, sabe? Esse processo é muito bom para a criatividade. Às vezes você tem algumas ideias aqui que você pensa e para, seu cérebro para. A hora que você coloca, começa a escrever, você vai analisando, vão surgindo outras. Então esse passo é bem importante e bem interessante para a criatividade. Então a ideia principal é transferir as ideias ali da sua cabeça para um formato objetivo que possa ser revisado, né? O nome disso é cognição distribuída. É como se a gente fosse criar ali uma extensão da nossa mente, tirar tudo que está na nossa mente e passar para o papel. Nessa fase você pode colocar as ideias boas e também as ideias ruins. Então vamos supor, o que pode acontecer se isso não der certo? O que pode acontecer se aquele plano também não der certo? Então é legal você colocar ali tudo. O importante aqui nessa fase é você focar na quantidade e não na qualidade. É só você jogar tudo ali, porque depois você vai fazer essa análise. Agora é só capturar ideias mesmo. Então não fica julgando as suas ideias nesse momento, apenas escreve ali o que vier na sua cabeça, tanto de positivo como negativo, que numa próxima fase você vai analisar cada uma delas. Sobre a organização, é algo meio que natural que acontece. Quando a gente vai jogando ali no papel as ideias, a gente já vai meio que organizando, né? Quando você está fazendo um mapa mental, você coloca a ideia central, vai puxando as outras, meio que você já vai associando, né, cada uma delas e vai criando uma organização. Nessa etapa de organização, então, a gente identifica as partes mais significativas,
classifica por sequência de prioridade e detalha ao nível necessário para aquela tarefa, para aquele momento que você está passando ali do seu processo. Bom, sobre próximas ações, gente, o hábito de definir uma próxima ação para o projeto é a melhor forma que existe de você manter o controle. E se existem mais pessoas ainda que participam desse projeto com você, uma conversa, né, sobre os próximos passos, sobre as próximas ações é totalmente fundamental e com certeza vai trazer muito clareza para todo mundo que está envolvido. E aí as próximas ações, né? Como é que eu devo detalhar essas próximas ações? Precisa ser passo a passo mesmo, né? Tudo que eu preciso fazer. Gente, eu até deixei aqui escrito para vocês. O nível de detalhamento deve ser o quanto for necessário para tirar o projeto da sua mente. O que isso significa? Se você escrever ali várias ações que precisam ser feitas, mas mesmo assim você tiver ali com coisas na sua cabeça ainda, é porque não tá bom. É porque você precisa detalhar mais quais são as próximas ações. A ideia é que você tire tudo da sua cabeça, detalhe ali no papel onde você estiver organizando, para que você confie cegamente no processo e não fique pensando mais sobre isso. Você sabe que você já colocou tudo lá e que é só você buscar aquilo ali para encontrar o que você precisa. E aqui uma frase final que é: esteja no controle do seu projeto e saiba o que é o seu sucesso. A gente muitas vezes está muito ocupado, né, na fase da ação ali do projeto, mas a gente está desorientado, não sabe muito bem para onde ir. Ou muitas vezes a pessoa só planeja, mas não coloca em ação, né? Se isso está acontecendo com você por algum motivo, eu sugiro que você volte ali para visualizar os seus resultados, para se sentir motivada para então seguir todas essas ações. O importante vocês saberem é que para todas as ações, né, que a gente tem um certo nível de comprometimento, que nem eu já usei como exemplo, pode ser apenas um jantar, mas nós estamos comprometidos com esse jantar, a gente cria ali meio que um planejamento natural que vai levar a gente de um ponto A até um ponto B. Então, é algo natural do ser humano planejar. Mas, apenas saber de tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, conseguir identificar isso agora, não vai te trazer resultados. É preciso que você coloque a mão na massa também. Ficar só na teoria dessa parte de planejamento não funciona. E até mesmo o próprio planejamento, quando a gente só planeja e não coloca a mão na massa, também não funciona. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição dessa aula, um desafio para vocês preencherem em no máximo 7 dias, hein? No máximo 7 dias. Então tirem um tempinho aí, preencham esse desafio. Vai comentando comigo aqui nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aí também. E a gente se vê então numa próxima aula, onde a gente vai dar andamento aqui para esse conteúdo e vamos falar um pouquinho sobre procrastinação.